O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Versículo 39, só o início do versículo 39. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que aqueles que criam nele iriam receber. Amém? Feche teus olhos e no nome do Senhor Jesus, nós rendemos graças ao Senhor. Meu Deus, por este momento, esta primeira hora de culto, onde nós adoramos ao Senhor com as nossas vozes, celebramos em Tua honra, nós louvamos a Tua majestade, nós somos gratos, Senhor, porque a Tua palavra também tem falado conosco através de cada canção. E neste momento eu quero pedir, ó Deus, a ajuda do Teu Espírito Santo, para usar a minha vida nesta noite, para falar com todos aqueles que aqui estão, Senhor, a Tua palavra, e que nós possamos recebê-la de bom grado em nossos corações, possamos sair daqui, Senhor, quando terminar esta reunião, renovados pelo poder do Senhor, pelo poder da palavra e do Espírito do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podemos assentar. Jesus estava falando acerca do Espírito Santo. Queridos, eu penso que boa parte de nós cristãos gostariam de viver uma vida espiritual que venha agradar ao Senhor. Eu diria até mais, viver uma espiritualidade que agrade ao Senhor da maneira como Jesus declarou nessa palavra. Porque Jesus aqui está dizendo que o Espírito Santo, ele vai saltar dentro de nós, como as águas que fluem de um rio e seguem o seu leito. O Espírito Santo, ele vai jorrar a partir de nós. Eu penso que esse é o desejo de muitos de nós aqui nessa noite. Mas infelizmente a realidade que nós vivemos está muito distante daquilo que desejamos, ou daquilo que poderíamos desfrutar. Vejam, meus queridos irmãos, que nós estamos vivendo em um mundo onde todo momento, todo instante, nós nos confrontamos com batalhas de ordem espiritual que tentam nos afastar de Deus, que tentam roubar a nossa comunhão, que tentam esvaziar a nossa espiritualidade. E Jesus está dizendo assim que o caminho para nós desfrutarmos dessa espiritualidade profunda que o Senhor nos promete, primeiro é viver uma vida que agrade a Deus. Como assim? Indo até Jesus. Mas não somente indo até Jesus, crendo em Jesus e bebendo da fonte de água viva que é Jesus. Quando Paulo fala sobre este mundo que nós estamos vivendo, quando Paulo ele apresenta ali em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 9, a visão que Paulo tem do mundo, ela é uma visão bastante pessimista. E nós estamos inseridos dentro desse contexto, onde Paulo apresenta o quadro em que as pessoas se encontram diante de Deus. Depois você pode ler na sua casa toda a relação de pecados que Paulo enumera, que fazem parte de um sistema chamado mundo onde nós estamos inseridos. Mas ali Paulo vai falar de pessoas egoístas, avarentas,
Paulo vai falar de pessoas mentirosas, vaidosas, xingadores, ingratos, pessoas descontroladas, violentas, atrevidas, orgulhosas. Paulo vai falar de falsos cristãos. Sim, Paulo fala dos falsos cristãos. Ele fala dos ignorantes, dos insubmissos. Ele fala dos fracos na fé, dos tolos. E se a gente pudesse acrescentar nessa lista de Paulo em Timóteo, eu diria mais ainda: nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cada vez mais solitárias, individualistas, superficiais, competitivas, inseguras. Os relacionamentos são levianos, são descartáveis, e as pessoas se tornaram arrogantes. Ora, queridos, diante de tudo isso que nós enfrentamos, da realidade que nós vivemos, eu diria que o mundo, ele é, em termos assim destrutivos, ele é como um trator. O mundo, ele não para em nenhum momento, ele não deixa de girar. Essas coisas estão acontecendo a todo momento, e o mundo, ele vai requerer de você tudo aquilo que você possa ter. O mundo vai tentar roubar, tirar de você tudo que há de bom na sua vida. E quando não tiver mais nada de bom em você, o mundo vai te descartar como se você fosse um lixo imprestável. Esse é o mundo que nós vivemos. E esse padrão do mundo que nós vivemos exerce uma forte influência sobre a nossa espiritualidade. Porque muitas vezes, sem que a gente perceba, nós nos tornamos cristãos. Eu vou dizer novamente a palavra cristãos embrutecidos. Nós nos tornamos cristãos insensíveis. Nós nos tornamos cristãos indiferentes ao que acontece ao nosso redor. E muitas vezes vivemos um padrão distante daquilo que Deus almeja para nós, daquilo que Jesus disse, que quem tem sede deve vir a Ele, ou seja, primeiro vir a Jesus, porque quem vem a Jesus, que vai à fonte que é Jesus, Ele vai fazer brotar dentro de você essa fonte que vai saltar dentro de você. E Jesus está falando aqui do Espírito Santo. Mas para isso a gente precisa romper com esse sistema que afeta a espiritualidade da igreja e torna muitas vezes o cristianismo capenga, torna muitas vezes os cristãos doentes, torna os cristãos acéfalos, ou seja, falta intelecto, falta ação, falta movimento, que estão faltando partes, cristãos mutilados, mascarados, que às vezes estão dizendo que estão vivendo uma espiritualidade profunda, quando na verdade não saíram da superfície, não experimentaram esta fonte que Jesus quer que jorre de dentro de nós. Às vezes, por mais que as pessoas se esforcem, queridos irmãos, às vezes por mais que as pessoas tentem buscar essa relação, viver essa relação de intimidade com Deus, mas ela não é tão simples assim como muitos pensam. Você quer ver uma prova disso? A pessoa se converte ao Evangelho, ela aceita a Cristo, e ela começa dentro de um padrão, sabe assim, de espiritualidade, de quem deseja, de quem quer, toda motivada. Mas passa poucos meses e a pessoa já está inserida dentro do contexto de descaso, muitas vezes de engano, de insensibilidade que tem acometido a maioria dos cristãos. Queridos, um pequeno exemplo daquilo que nós estamos vivendo. O primeiro amor,
Aquele amor que nasceu, que brotou em nós no dia em que nós conhecemos a Cristo, está morrendo no coração de muitos. Os valores que a palavra de Deus nos ensina estão sendo convertidos por um padrão mundano, mais secular, mais contemporâneo, como dizem alguns, mais contextualizado, mas na verdade é mais secularizado, mais mundanizado. Gratuitamente para todos, está sendo substituída pela lei, porque as pessoas estão preferindo pagar penitências do que obedecer a Deus e receber de graça a graça do Senhor. A disposição para servir a Deus está dando lugar à obrigação. As pessoas estão indo aos cultos, às reuniões, não estão indo porque estão dispostas a ir, mas estão indo por obrigação. A fé que agrada a Deus, a fé sem a qual é impossível chegar a Deus, está sendo substituída pela ciência, pelo conhecimento humano. O amor que nós tanto apregoamos está sendo substituído pela tolerância às pessoas. A nossa espiritualidade, igreja, está fraca. Nós não estamos mergulhando no oceano de Deus. Nós não estamos desfrutando dessa fonte como Jesus disse que gostaria que nós desfrutássemos. Porque a nossa espiritualidade está doente. É como se ela não tivesse cor, estivesse pálida. É como se ela estivesse sofrível, capenga. Às vezes, a espiritualidade ela está tão doente que a gente tem que às vezes se esforçar durante o culto para dar uma glória a Deus, para fazer de conta que nós estamos bem. A espiritualidade às vezes está maluca. E quando eu digo maluca, é porque muitas vezes a gente substitui a adoração genuína a Deus por expressões teatrais para dizer que estamos sentindo alguma coisa, quando na verdade não estamos sentindo nada. Sabe o que está acontecendo, igreja? Os cristãos estão perdendo a noção de quem é Deus. Já não estão mais conhecendo ou vivendo a Deus. A gente está perdendo noção, na verdade, de quem nós somos. Hoje de manhã nós falávamos aqui sobre a importância de relacionar-se com Deus, com o outro e consigo mesmo. Mas o grande problema começa que a gente não está conhecendo nem a si mesmo. Porque às vezes a gente se olha no espelho e as confusões teológicas, as inovações são tantas que às vezes a gente já olha e fala assim, já não sei mais quem eu sou. Olha, e quando nós não sabemos quem somos, perdemos a nossa identidade, então nós deixamos de saber quem são os outros e quem é Deus também. Nós precisamos entender uma coisa. Nós temos que buscar a espiritualidade que Deus requer da sua igreja. Uma espiritualidade verdadeira. E eu diria para vocês que se existe uma espiritualidade verdadeira, é porque também existe uma falsa espiritualidade. Lá em Apocalipse capítulo 2, do primeiro versículo até o 7, nós temos o exemplo de uma igreja que ficava na cidade de Éfeso. E o Senhor está falando com esta igreja, e algumas coisas que eu pude tirar dessa lição da igreja de Éfeso. Primeiro, escute isso, queridos, o ativismo religioso aborrece a Deus. Como assim, pastor? A igreja de Éfeso era uma igreja ativa. Era uma igreja que fazia muitas coisas boas. Mas era uma igreja que não tinha verdadeira espiritualidade. Eu estava sentado aqui antes do culto e peguei um pedaço de papel e falei, eu tenho que anotar isso para não esquecer durante a pregação. Olha as qualidades da igreja de Éfeso. Eles trabalhavam muito. O Senhor está dizendo, é Deus que está dizendo para a igreja de Éfeso. Vocês trabalham muito, vocês são ativos.
Vocês aguentam o sofrimento com paciência, é uma igreja perseverante. Vocês não suportam as pessoas más, vocês não aceitam o mal, é uma igreja crente. Puseram a prova os que se dizem apóstolos, é uma igreja que tem consciência. Não aceitavam a mentira, uma igreja que quer viver a verdade. Sofreram por causa de Jesus. Uma igreja que demonstra interesse, ou melhor, o prazer em sofrer por causa de Jesus. Não desanimaram diante das perseguições e odiava tudo que era falso, assim como Deus odeia. Se a gente lê somente as qualidades da igreja de Éfeso, é bem provável que a gente venha dizer o seguinte: eu quero estar numa igreja que tenha estas qualidades. Porque essa igreja, a igreja de Éfeso apresenta 8 qualidades. Mas aí eu estava sentado ali e falei, o que estava faltando na igreja de Éfeso? Eles tinham muitas coisas que eles faziam que faz parte da espiritualidade, mas não é a essência da espiritualidade, porque era uma igreja com muito conhecimento bíblico, um zelo doutrinário tremendo. Muitos desses crentes tinham experiências, demonstravam generosidade ajudando o próximo, mas nada disso garante a espiritualidade, igreja. Tudo isso que eles faziam, uma igreja trabalhadora, teologicamente correta, mas mesmo assim, o Senhor olha para essa igreja e fala: eu tenho uma coisa contra vocês, e é isto que está impedindo que vocês vivam a espiritualidade que eu quero que vocês vivam. Olha, queridos, esta igreja, ela tinha muitas coisas boas, mas quando o assunto se tratava de Deus, eles estavam estudando Deus como se Deus fosse filosofia, e Deus não é filosofia para ser estudado. Eles estavam olhando para Deus e vendo Deus como uma força, como um poder que poderia ser manipulado a partir da experiência, a partir do conhecimento. Ou seja, se nós estudarmos as Escrituras e conhecer as Escrituras, nós vamos descobrir o poder de Deus e vamos poder manipular o poder de Deus para que as coisas se sujeitem a nós e aconteçam como nós queremos. Mas a verdade é que Deus não pode ser manipulado por ninguém, porque Ele é Deus. O que Deus é, e que Deus queria que a igreja de Éfeso soubesse, é que Deus é amor. E quando o Senhor olha para a igreja de Éfeso, Ele fala assim, eu fico imaginando o Senhor assentado no seu trono, enviando a mensagem para a igreja de Éfeso e falando de suas qualidades. Isso é só uma imaginação, gente, isso não é Bíblia, não, tá? Mas aí a corte celestial está reunida e Deus fala assim: igreja de Éfeso, uma igreja trabalhadora, e a corte celestial bate palma para a igreja de Éfeso. Mas de repente, quando chega na nona, a mais importante de todas, que poderia levar esta igreja a viver uma espiritualidade profunda, o Senhor olha e diz assim: vocês não estão me amando como me amavam no princípio. O amor de vocês está esfriando. Queridos, e para sairmos da profundeza, da profundidade que Deus quer que a gente esteja, e voltar para a superfície, só basta uma coisa: não ter amor. Porque Deus é a fonte do amor. E o que o Senhor estava querendo dizer aqui é o seguinte: a chave é o amor. Porque se Deus é amor, e Deus é a fonte do amor, e se aquela igreja não estava amando, o que estava faltando nessa igreja na verdade? A essência. O que é a essência? Deus. Porque se Deus é amor e eles não tinham amor, então eles tinham tudo, mas não tinham Deus. Então o Senhor diz para eles assim: está faltando o que? O amor. O grande desafio da igreja atual é viver esse amor integral a Deus. E quando eu falo de amor integral,
Eu quero dizer para os irmãos que não existe espiritualidade profunda se não houver uma entrega total, verdadeira, um amor integral a Deus. O que é o amor integral? Vejam bem, começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Jesus falou assim: rios de águas vivas vão jorrar do coração de quem crê em mim. Aonde é que isso vai começar? Lá dentro. A igreja de Éfeso estava fazendo tudo, mas de fora. E o Senhor está dizendo: vocês precisam voltar e olhar para dentro, porque a vida espiritual verdadeira, ela começa no interior da pessoa. Ela começa lá dentro, e às vezes isso é um processo gradativo que não vai acontecer de uma noite para outra, de um dia para o outro, mas é um processo que ele precisa ser constante na nossa vida. A gente precisa todo dia ir até Cristo e se aproximar de Cristo, crer em Cristo, beber da fonte que é Cristo. E na medida que a gente vai vivendo esse processo gradativo todos os dias, a transformação vai acontecendo e ela vai se tornando visível em algumas áreas da nossa vida. E de repente a sua vida pessoal já não é mais a mesma, a sua vida familiar já não é mais a mesma, a sua vida profissional já não é mais a mesma, a sua vida religiosa já não é mais a mesma. A transformação, ela vai acontecendo gradativa. E quando isso acontece, queridos irmãos, algumas coisas começam a se tornar visíveis na nossa vida. Por exemplo, a espiritualidade. Ela vai nos fazer, ou vai nos levar a enxergar com os olhos de Deus. Porque quando a gente está mergulhado nessa fonte, e estamos cheios dessa fonte, a gente deixa de olhar o mundo, as pessoas, a gente deixa de olhar a nós mesmos da maneira como a gente se vê. E a gente começa a ter um olhar de como Deus nos vê, como Deus vê as pessoas e como Deus vê o mundo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. O apóstolo Paulo faz uma pergunta, dizendo o seguinte: quem pode conhecer a mente de Deus? Ou seja, quem é que pode saber o que Deus pensa? Quem é capaz de dar conselhos para Deus? Ou seja, quem é que pode chegar e falar com Deus? Aí Paulo diz: nós, porque nós pensamos como Cristo pensa. O que Paulo na verdade queria dizer é o seguinte: se a gente estiver conectados com Deus, o amor dele estiver dentro de nós, então Deus está em nós. Se Deus está em nós, Ele domina os nossos pensamentos, Ele domina as nossas ações, Ele domina as nossas palavras, e tudo aquilo que a gente expressa passa a ser expressão de Deus através da nossa vida. Por isso que Paulo, ele vai dizer mais adiante: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque a presença de Deus, ela vai, de certa forma, ela vai subjugar o seu eu natural, e aquilo que é de Deus vai aparecer na tua vida. Segundo, ela nos leva à santidade. Porque a espiritualidade, queridos, ela nos faz desejar ser mais parecidos com o padrão que Deus quer de nós. E o padrão de Deus é um só: Deus é santo. Hebreus capítulo 12, versículo 10 até o 14. O escritor aos Hebreus diz assim: Deus nos corrige para o nosso bem, para que possamos participar da sua santidade. Ou seja, Deus, como Pai, muitas vezes nos corrige, e Ele fala: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa, aí vem o segredo, uma vida correta e de paz. Ou seja, primeiro Deus, Ele nos molda. Deus, Ele nos disciplina no sentido de nos corrigir, de nos converter. Hoje de manhã a gente estava comentando aqui na escola bíblica que o crente nem para pecar serve, porque quando ele vai pecar dá tudo errado. Por que dá errado? Porque Deus nos corrige, e Ele
nos corrige para quê? Para que no final, aquilo que parecia ser motivo de tristeza, de perda, vai na verdade te levar ao padrão que Deus quer que você tenha, uma vida correta, uma vida em santidade. E aí ele continua e fala assim: por isso devemos nos esforçar para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Outra versão diz: viver a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que nós precisamos viver essa espiritualidade? Porque ela vai nos levar a honrar o Senhor, custe o que custar. Ou seja, o cristão que vive essa espiritualidade profunda com Deus, ele aprende a negar-se a si mesmo, ele aprende a dizer não, ele aprende a não vender a sua integridade, ele aprende que às vezes, antes de tomar decisões, a melhor coisa a fazer é consultar o Senhor, e quando Deus diz não, ele simplesmente obedece. Não age como aquele filho insensato que bate o pezinho e começa a evitar e fala: mas eu quero. Não, se Deus disse não, ele entende, porque ele precisa honrar a Deus através da sua vida. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite: será que nós estamos dispostos a pagar esse preço para alcançar a verdadeira espiritualidade? Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 33, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. E Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, diz assim: tudo que vocês fizerem, seja na hora da comida, da bebida ou qualquer outra coisa que vocês forem fazer, faça tudo para glorificar a Deus. Em quarto lugar, a espiritualidade nos leva a confessar os nossos pecados. Salmo 32, versículo 5. Então eu te confessei o meu pecado, não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. O perdão só é obtido por meio da confissão. O que isso quer dizer? A nossa parte diante de Deus é confessar os nossos pecados, e a parte de Deus em relação a nós é perdoar os nossos pecados. Lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: quem tenta esconder os seus pecados não tem sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e deixa. O Salmo 66, versículo 18: se eu tivesse me guardado dos maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Eu estava lendo um artigo ontem à noite de um pregador chinês que viveu no século passado, na primeira e parte da segunda metade do século passado. O nome dele é Watchman Nee. Os livros dele, existem vários livros dele, que é muito importante para quem estuda teologia cristã. E ele traz uma definição que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre confissão. Olha o que o Watchman diz: o que é confissão? Aí ele fala assim: o apóstolo Paulo não disse que confissão é orar a Deus para perdoar os nossos pecados. Muitas orações e súplicas a Deus por perdão não são confissões. Ou seja, muitas vezes aquilo que as pessoas dizem através das suas bocas: ah, Senhor, me perdoa, na verdade não são confissões. Tampouco disse o apóstolo que a confissão é apenas falar algo com a nossa boca. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que temos de reconhecer o pecado e tratá-lo como pecado. Então, confissão, segundo ele, é colocar-nos no mesmo lugar que Deus está, admitindo diante de Deus o que fizemos, e sem dúvida, o que fizemos foi pecado. No momento que você confessa o seu pecado, você será perdoado. E confessar não é suplicar por perdão. Isso é muito forte, igreja. Confessar não é suplicar por perdão. O perdão é tarefa do Senhor. O que você deve fazer é julgar o pecado como pecado.
Então não é você chegar e dizer todo dia a mesma coisa, mas é você estar disposto a se abrir diante de Deus e falar: Senhor, isso que eu fiz não está certo, é pecado. Isso é confissão. Ele diz: você deve julgar, reconhecer e confessar o que é errado. Você tem que tomar o pecado como pecado e tratá-lo como pecado. Não existe meio pecado, como não existe meia santidade. O que você deve confessar diante de Deus é o pecado, e sem dúvida o pecado é perdoar você. Assim como o pecador recebe o perdão dos pecados por meio de Cristo, o cristão recebe de Deus o perdão dos pecados por meio de Cristo, por julgar o seu pecado como pecado. Ou seja, quando você vai diante de Deus, a gente não tem que ir diante de Deus com meia culpa, a gente tem que ir diante de Deus dizendo: Senhor, eu realmente pequei. Aí ele faz uma comparação, ele fala assim: confissão é a nossa declaração de que alguma coisa é errado, porque Deus disse que é errado. Ele conta uma ilustração muito interessante. Ele fala assim: suponha que o filho de um irmão, de qualquer um de vocês aqui, sai à rua para brincar com algumas crianças más. O seu filho foi brincar na rua com outras crianças que não são muito boas. E aí o seu filho vai adquirir linguagens impróprias. O seu filho vai começar a fazer coisas erradas. Aí o que você faz? Você vai à rua, reúne as crianças que influenciaram o teu filho e diz para elas assim: olha, eu não quero que vocês brinquem mais com meu filho, porque vocês estão influenciando negativamente o meu filho. E aí você diz para o seu filho assim: filho, o que você fez não está certo. Eu não quero mais que você brinque com aquelas crianças. Você está proibido de brincar com elas. E aí o seu filho, para te agradar, ele pega e diz assim: beleza, pai, beleza, mãe, eu não vou mais brincar com eles. E você então vai descansar. Você dorme, mas a janela ficou aberta. E quando o teu filho percebe que você está dormindo, ele sai e volta para a rua e vai brincar novamente com as mesmas crianças. Aí o Watchman diz assim: a criança não se posicionou junto com seu pai, porque o pai disse que não podia, mas a criança, ela continuou fazendo aquilo que não deveria fazer. Ou seja, a questão não é o perdão do pai, mas é reconhecer que aquilo que você está fazendo está errado. Ou seja, o problema, queridos irmãos, não está no perdão de Deus, porque Ele está sempre disponível para aquele que deseja alcançar esse perdão. Mas a questão está em nós reconhecer que aquilo que nós estamos fazendo não está certo e ouvirmos a voz do Senhor quando Deus diz não faça e não fazemos. Quando Deus diz não pode, a gente não fazer. Então ele diz assim: confissão significa que tudo que Deus considera pecado, eu também considero pecado. Se a palavra de Deus disse que fulano, que os que praticam tais coisas não vão entrar no reino de Deus, eu não tenho que ficar questionando a Deus e dizendo: mas Senhor, quer lugar, Senhor, não dá para ser diferente. Não, se Deus disse que não, é não e acabou. Glória a Deus. Bom, gente, se é para Jesus, mais forte aí, porque eu me merece. Significa você dizer a mesma coisa que Deus disse. Sabe qual é o grande problema de muitos cristãos que não estão conseguindo viver essa espiritualidade profunda? É porque estão agindo como aquele filho rebelde. O pai diz: você não pode. E ele diz para o pai: tudo bem, beleza. Mas quando o pai se afasta um pouquinho, ele pula a janela e ele vai de novo fazer a mesma coisa errada. São os conceitos errados que estão entrando dentro da igreja do Senhor. E a gente sabe que está errado porque na Bíblia está dizendo que é errado, mas a gente fica tentando relativizar, dizendo assim: não, não é bem isso que está escrito, porque se você for olhar no original, porque eu não sei, e a gente começa a querer criar situações para justificar o erro, quando na verdade a única coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que aquilo que Deus disse que é pecado e pronto, final. A confissão é o nosso reconhecimento e declaração de pecado. Quando você confessa, Deus perdoa e te purifica de toda impureza. Ele não está te perdoando por causa da sua confissão. Escute isso. Não é porque
você confessou que Ele está te perdoando? Ele está te perdoando por causa de Jesus. É por causa da obra de Jesus. É o sangue de Jesus é a base de tudo. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz. É por meio do sangue de Jesus que se produz o perdão. Então a salvação, ela vem pelo meio da fé, mas o perdão vem pelo sangue de Jesus. Então quando nós declaramos que cremos no Senhor, a gente precisa também declarar diante de Deus que nós aceitamos o domínio dEle e que nós reconhecemos as coisas que Ele diz que é pecado como pecado. E aí o sangue de Jesus vem sobre nós e nos purifica de todo o pecado. Queridos, infelizmente, muitas vezes a gente está mais preocupado em agradar as pessoas do que levar as pessoas à confissão de seus pecados. Se a gente quer viver essa espiritualidade que agrada a Deus, a gente precisa urgentemente se arrepender para sermos perdoados dos nossos pecados. Às vezes, o que a gente está vendo nas igrejas, em muitos lugares, eu não sei se o termo correto seria esse, mas eu descrevi como alívio mental e descarga de consciência. Ou seja, muitas vezes, a doutrina da confissão, do arrependimento, está sendo substituído por isso que eu chamo de alívio mental e descarga da consciência. Ou seja, a gente começa a usar algumas frases enlatadas que dizem mais ou menos assim: Deus sabe do teu coração, querido, fique em paz. Ah, mas é que eu fiz tal coisa e está errado, eu estou me sentindo culpado. Não se preocupa, meu amado, Deus sabe de todas as coisas. A gente está dizendo para as pessoas assim: não se preocupa não, porque Deus te perdoa. São formas de enganar a nós mesmos e de enganar as pessoas e irmos de braços dados para o inferno com essas pessoas, porque nós não estamos sendo sinceros. E às vezes tem também aquela situação onde a gente fica querendo culpar os outros pelas situações. E aí tem aquele que sempre vai dizer assim: eu não queria, mas o diabo me tentou. Tem o outro que diz assim: na verdade, foi fulano que me fez pecar, como se ele não tivesse pecado. Outro vai dizer assim: não, sabe o que é? É como diz a palavra, né, pastor? A carne é fraca. A gente está sempre tentando relativizar de alguma forma, ao invés de nos arrependermos e mergulharmos nesse oceano de graça, de bebermos da água desta fonte, que vai fazer brotar em nosso interior uma fonte tão gloriosa que vai saltar para a vida eterna. É isso que o Senhor quer de nós. A cura que traz saúde espiritual e igreja do Senhor está na confissão sincera de nossos pecados. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessem os seus pecados uns aos outros. Se não existe louvor verdadeiro, igreja, sem reconhecimento da nossa real condição. Se a gente não reconhecer o caráter de Deus, quem é Deus, e se nós não reconhecermos a nossa condição como pecadores que somos, Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz assim: ofereçam sempre a Deus louvor. E esse louvor é o que? Sacrifício que apresentamos, oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Ou seja, reconhecer quem é Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus, reconhecer o poder de Deus. E quando nós olharmos para Ele, reconhecer também quem nós somos. A confissão, eu estou terminando essa palavra, ela traz liberdade e traz também libertação. É a vontade de Deus. Quando a gente confessa diante de Deus, é como se nós nos libertássemos de determinadas amarras para poder servir ao Senhor com liberdade. A gente precisa, igreja, e aí eu peço para vocês se colocarem em pé. A gente precisa passar a ter essa visão do ponto de vista de Deus e se libertar de uma coisa chamada síndrome de Pilatos. Você sabe o que significa isso? Não, o que é síndrome de Pilatos?
é lavar as mãos para não assumir o erro. A síndrome de Pilatos é o seguinte: olha, passa para outro, não fui eu. Mas você errou, não, foi fulano que me fez errar. A síndrome de Pilatos é você não querer dar a sua opinião firme. Então, quando você se depara com o pecado, para não magoar quem está no pecado, você diz assim: não, cara, não é bem assim, não, é que você não entendeu o que o pastor quis dizer. Então deixa eu te dizer mais uma vez: pecado será sempre pecado. A síndrome de Pilatos é você não querer ficar mal com ninguém, é você querer ter paz com o mundo e com Deus ao mesmo tempo, é querer viver padrão do mundo e padrão de Deus ao mesmo tempo. A síndrome de Pilatos é você querer se dar bem com todo mundo. E aliás, isso está muito em voga ultimamente. É você não magoar ninguém, porque as pessoas pensam diferente. As pessoas pensam diferente, como Deus também pensa diferente. E o que nós devemos seguir é o que Deus pensa, é o que Deus diz, é a sua palavra. A síndrome de Pilatos é omitir a verdade para se dar bem. Queridos, eu estava meditando nessa palavra e veio algo que eu fiz questão de escrever para não esquecer. A gente precisa se preparar para esse tempo que o Senhor quer nos dar. Nós abrimos o culto nessa noite cantando um novo dia, um novo tempo. Deus quer dar um novo tempo na tua vida. Deus quer dar um novo tempo para esta igreja. Deus quer dar um novo tempo para cada um de vocês, líderes de ministérios. Mas para a gente poder viver esse novo tempo que Deus quer, esse derramar do seu Espírito, como você ainda não viveu e não experimentou, a gente precisa primeiro subir ao Calvário. E precisamos confessar, precisamos nos santificar e nos submeter à vontade de Deus com amor. Eu vou repetir: nós precisamos subir ao Calvário, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos nos santificar e submeter-se à vontade de Deus com amor, para vivermos esta espiritualidade que Deus quer para a sua igreja. E terminando, o Senhor colocou no meu coração que esse é um tempo de limpeza. Amém, irmãos? É um tempo de tirar tudo aquilo que está sujo na nossa vida. É um tempo de preparação. É um tempo de limpar a nossa mente, de mudar a nossa visão e os nossos conceitos que estão errados. É tempo de a gente tirar do lugar santo a imundície, de não sermos negligentes, porque não podemos deixar passar este tempo. O tempo de Deus é agora, é hoje. E o Senhor exige de nós hoje. Nós temos que ser bênção aqui em nossa geração. Eu quero te convidar nessa noite para você mergulhar nessa fonte. Jesus disse: aquele que vem a mim e bebe, rios de água viva vão jorrar do coração dele. O Senhor quer jorrar do teu coração algo novo. Deus quer fazer brotar em você algo novo. Mas para viver o novo, você precisa primeiro despojar de tudo aquilo que te atrapalha, que te impede, tudo aquilo que te desconecta do mundo espiritual, para viver o que Deus tem para a tua vida. Eu te convido a adorar o Senhor, porque enquanto nós adoramos, nós oramos também, confessamos ao Senhor.
que o Senhor colocou no meu coração. Eu anotei aqui uma coisa que eu gostaria também de compartilhar com vocês. 8 qualidades, uma falha na igreja de Éfeso. Uma falha foi suficiente. A igreja de Éfeso foi convidada pelo Senhor a voltar ao primeiro amor, amar a Deus como amavam no princípio. E aí o Senhor diz para eles o seguinte: primeiro, se vocês não se arrependerem, se não confessar diante do Senhor o seu erro e reconhecer o seu erro, o Senhor diz assim, é uma palavra de juízo: eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Deus estava dizendo para aquela igreja o seguinte: olha, eu estou falando o que precisa ser consertado, mas se vocês não me amarem como amavam antes, não se corrigirem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas, diz o Senhor para aquela igreja, se vocês confessarem e se arrependerem, eu darei a quem confessar e se arrepender, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Uma decisão, 2 caminhos, uma decisão que pode te levar a perder a luz de Deus que está em você. Uma decisão que pode te levar a comer da árvore da vida que está no jardim de Deus. Qual delas nós escolhemos nesta noite, igreja? Qual dessa a pessoa que nos assiste escolhe? Porque só temos uma escolha, são 2 caminhos. Você não pode seguir os 2. Jesus falou que não vai jorrar água, a mesma água, melhor a água boa e a água ruim, da mesma fonte. Você vai ter que decidir. Ou você mergulha, ou seja, você entra de cara e coragem e bebe dessa fonte, ou não bebe da fonte. Cabe a cada um de nós. Eu quero que vocês levem essa palavra e pensem sobre isso, porque existe um oceano de graça à tua frente. Talvez se você fechar os olhos, você vai conseguir visualizar isso. Mas existe um oceano de graças. Existem muitas coisas de Deus esperando por você. Mas Ele diz assim: o caminho para entrar está na confissão, no arrependimento, na conversão. E do outro lado, você vê um caminho negro, escuro, sem luz. E Ele diz: se você não se arrepender, este é o caminho. Qual o caminho que nós queremos seguir? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu já decidi qual o caminho que eu vou seguir. E você? Já decidiu? Dá um toque para o irmão que está do teu lado aí e fala: eu já decidi. Esse é o teu caminho, é o caminho de Jesus, que é o caminho da confissão. Então abraça o teu irmão e fala para ele: vamos entrar junto nesse caminho. Amém, Michel? Vamos entrar junto, né? Amém. Vamos juntos nesse caminho, o caminho da confissão. Oh, aleluia. Você pode fechar os teus olhos e dizer ao Senhor que foi muito bom estar aqui, porque para mim está sendo muito bom estar aqui esta noite. Eu amo estar na casa do Senhor. A vida de todas as pessoas que não se deixaram vencer pelo frio, que não se deixaram vencer pelas circunstâncias, que não se deixaram vencer pela preguiça, que não se deixaram vencer pelo cansaço, pelas agendas pessoais, mas estão aqui, Senhor, na tua casa porque amam o Senhor e querem, Senhor, desfrutar desta espiritualidade profunda, desta comunhão intrínseca com o Senhor e com o teu Espírito. Que o Senhor abençoe esta casa, que o Senhor abençoe cada um de nós e que a cada dia nós possamos crescer em conhecer a Ti, Senhor, crescer na Tua graça, crescer nesse relacionamento contigo, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, levante a sua mão, Senhor. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça imensurável de Jesus Cristo, nosso Senhor,
O poder do Espírito Santo esteja sempre com a igreja do Senhor, com vocês, e que Deus abençoe a todos. Uma boa semana.